Bem-vindos ao Globaliza, seu canal no YouTube, contando com a participação do nosso estimado Márcio Câmara. Oi, Fábio, bom dia, estou bem, espero que esteja bem também. Quero saudar a plateia, né, que nos assiste, que nos dedica aí parte do tempo deles para poder participar conosco. Maravilha, Câmara. Bom, semana sempre recheada de questões de ordem política, social, enfim, a semana não para, tem sempre algo atrativo. E agora tivemos uma conversa, uma palestra do Faquinha, onde ele questiona a questão da eleição sem armas, Forças Armadas estão ali apenas no intuito acessório. Isso, de certa forma, reacende a já inflamada, né? Acho que reacender é impossível, porque nunca apagou, mas, enfim, isso coloca uma labareda mais alta na questão da eleição, Câmara? Olha, eu creio que sim, né? Eu acho que nada está tão ruim que não possa piorar, né? Vamos dizer. E a gente nunca sabe onde é o fundo do poço, né? Eu acho que isso desce mais em direção ao fundo do poço, porque é uma crise institucional que a gente não tinha vivido até então. Tá sendo normalizada, né? As discussões são assim tranquilas, as pessoas estão fazendo algumas coisas inconstitucionais e fora do que prevê, né? Como job description, né? Como, digamos, escopo para determinados órgãos. Eles estão fora desse escopo de maneira tranquila, como se fosse o correto. Então, isso me preocupa muito, essa normalização em relação a isso. Tanto é que um presidente de um órgão desse, que é um órgão acessório, não faz parte dos três poderes, é um órgão administrativo, que é o TSE, nem é existente em outros países, né, com essa, digamos, alçada que tem, como se fosse um quarto poder. E o presidente desse órgão fala isso, foi ele que falou, que é uma coisa para civis, né, e para forças desarmadas e não armadas. Isso chama muita atenção negativamente, porque, primeiro, esse próprio órgão, com seu outro presidente, já no seu final ali, chamou as Forças Armadas para fazerem uma análise sobre a segurança de TI que esse processo todo ofereceria aos clientes, nós somos os clientes, né? Aos cidadãos votantes. E o Exército fez um belo trabalho, isso não é surpresa, o Exército ele é assistido pela turma que passou nos vestibulares mais difíceis do país, junto com os de medicina, que é quem fez IME e ITA. E eles são essas pessoas que, graduadas agora e com formação extremamente qualificada, são as pessoas que foram fazer essa avaliação chamada pelo Barroso, se eu não estou enganado, então o presidente do TSE. Fizeram um trabalho belíssimo, levantaram talvez 80 itens, apontamentos, como a gente chama, e aí começou um pouco essa lerdeza, empurrando com a barriga, demorando, até que o Exército anunciou que pedia, inclusive, naquele momento, o Exército que houvesse transparência, porque é verdade, nós queremos saber, nós, os clientes, né? É como se fosse uma conta bancária em que o banco esconda de você a fragilidade que gera risco ao seu recurso que está depositado ali. Então, é isso que o Exército ou as Forças Armadas não concordou com isso, falou, olha, se vocês não divulgarem, nós vamos divulgar. E aí, com alguma rapidez, eles divulgaram, mas é sempre uma coisa muito assim tranquila, muito compreensiva, né? Existe muita compreensão, quando na verdade deveria ter muito ceticismo, muito criticismo, né, profissional, porque é muito perigoso. E junta-se a isso o fato que em 2016 o partido do Aécio Neves, que ficou achando que teve algum problema, houve aquela interrupção, a gente lembra, né? Quando voltou a interrupção, a outro candidato estava na frente. Então, isso tudo ensejou um pedido de análise. Isso foi feito. O TSE pediu, e a Polícia Federal, então, que foi a entidade que foi chamada, tem um relatório que está aí
na mesa, dizendo que é impossível assegurar a garantia, né, de integridade, vamos colocar assim, que é um termo de compliance, a integridade dos registros entre a votação e a apuração que vai gerar o boletim de votação. Bom, isso simplesmente é a régua do fluxo inteiro, né? Do começo ao fim, é impossível de se avaliar. Eu sempre acho que você deveria ter uma avaliação lá no final, na contagem final, para poder ser um segundo controle detectivo, né? Não sei se vai acontecer por causa do tal tão falado aí quarto secreto e tal, e foi falado com normalidade novamente, tanto assim que preferiram dar uma qualidade assim extraordinária, dizendo, olha, nunca falamos que era um quarto escuro. Como quem diz, quarto secreto existe, mas não era escuro, mas ninguém tinha dito que era escuro. Então, com tudo isso, é surpreendente que o TSE tenha declarado, né, para o seu presidente que esse processo é para as Forças Desarmadas, fazendo uma ironia ali com as Forças Armadas essas que momentos antes tinham sido solicitadas pelo mesmo TSE para fazer o trabalho que fizeram. E que a Constituição não é que garanta o trabalho, obriga ao trabalho. Os militares são os que carregam as urnas para lá e para cá. Esse trabalho analógico pode, né? Mas o trabalho de TI não, é estranho. São os que dão proteção, né, de segurança pública para que as eleições sejam feitas dentro de um ambiente público. Isso está garantido e exigido pela Constituição. Então, me causa surpresa por isso, e ao mesmo tempo não, porque essa maneira de ver tudo, tanta coisa errada com naturalidade, já ficou um pouco, está ficando, na verdade, até um pouco usual, né? Eu tenho medo que isso vire aceitável. É isso, a minha análise inicial é essa, Fábio. A análise é muito rica e a gente pode discutir vários tópicos aqui, mas eu também quero trazer a nossa conversa aqui, a fala que eu acompanhei recentemente do vice-presidente Hamilton Mourão, questionado sobre isso, e ele foi muito tranquilo. Aliás, na média, Hamilton Mourão ele é muito sereno e muito sensato nas suas falas. Dá uma escorregadela ou outra e recebe uma crítica exagerada, mas a gente não pode esquecer que ele, como vice-presidente, o sarrafo realmente tem que ser mais alto, o comportamento e a fala tem que ser sempre temperada. É o que a gente espera não só do vice, mas como do próprio presidente. E o Hamilton Mourão falou, olha, os foram convidados para participar dessa análise, deram a sua opinião, algumas provavelmente vão ser acatadas, outras não vão ser acatadas, até porque são sugestões. E as sugestões elas estão sob o crivo de quem as pede, senão seria uma determinação. Por outro lado, e aí eu coloco um questionamento, o seguinte, a quem se tributando todas as honras às Forças Armadas, tributando meus elogios às mentes brilhantes que lá existem, não tenho nada a falar sobre eles, não há nenhuma suspeição que eu conheça relativa às Forças Armadas, provavelmente seus pecados têm, como em qualquer corporação, não há pessoa imune a críticas no mundo moderno. Qualquer um pode ser, até porque a gente fala da instituição, e na instituição é feita por pessoas, e eventualmente uma ou outra comete uma falha de caráter. Isso pode acontecer em qualquer tipo de agremiação. Mas a quem se subordina às Forças Armadas? Não é o presidente da República, que sempre se avoca como o líder supremo das Forças Armadas? De certa forma, não seria colocar o próprio candidato participando ou orientando os seus subordinados nesse processo? Sempre foi assim, né? De maneira estática, né? No ponto neutro, zero, já é assim. As Forças Armadas se subordinam. Aí tem uma pequena diferença, Fábio, que eu acho que vale a pena passar didaticamente para nossa plateia, que uma coisa é organograma hierárquico, outra coisa é organograma funcional. Existem as duas qualidades em cada retângulozinho, né? Cada caixinha de organograma. Por exemplo, numa área regulada, a quem se reporta a ouvidoria. A ouvidoria ela é independente, ela recebe do cliente de maneira direta, é bem mais forte, obviamente, do que um CAC, né? Uma central de atendimento ao cliente, e um SAC, serviço de atendimento ao cliente, que já é o último estágio antes da ouvidoria. A ouvidoria é aquele ombudsman, né?
que era o amigo do rei, né? Então, a auditoria recebe as críticas, né? Assim como canal de denúncia, mas ela não pode ficar flutuando na organização sem ter ninguém a quem se reportar. E aí se reporta a quem? A diretoria de compliance, normalmente. Ué, mas pode? Porque a diretoria de compliance é uma gestão. Sim, mas os órgãos reguladores já aceitaram que o que é mais neutro para receber essas informações é a diretoria de compliance. No caso em questão, você tem uma submissão funcional do Exército à nação, nós. Eles não realmente pedem autorização à presidência da República para exercitar uma série de coisas, né? Eles até, às vezes, convidam o presidente para participar de manobras, né? como convidado especial. Então, essa seria uma relação funcional, mas meramente hierárquica ao governo. Você tem que ter essa diferença. Então, funcionalmente, eles não dependem do presidente para fazer isso. Mas como não podem ficar flutuando em cima dentro de um nada, né? Você tem essa dupla submissão, né? A submissão funcional e a submissão hierárquica. Mas, evidentemente, como uma delas é ao presidente, ele também deveria ser cuidadoso, né? E ele não é, ele realmente fala sempre e tal. Pode até ser que ele esteja defendendo uma coisa interessante, ética, porque o golpe normalmente viria do próprio presidente que queira ficar, né? E aí não lhe interessaria ter voto impresso, nem garantia de fidelidade e integridade do processo eleitoral. Mas não, ele quer exatamente o contrário, ele quer a integridade do processo, pelo menos é o que ele diz, do processo eleitoral, e quer também a maior possibilidade de processos auditáveis. Então, isso não seria lógico se ele fosse um golpista, né? Então, a gente se preocupa porque toda hora estão falando de uma depressão, de uma depreciação da democracia. Agora mesmo, no evento recente, se falou isso, atribuindo também de que um pouco aquela vitimização que faz muito sucesso popularmente. Olha, ninguém vai nos impedir, ninguém vai subverter o processo eleitoral, ninguém vai não sei o quê. O chefe exatamente das Forças Armadas é quem o próprio tribunal solicitou auxílio. E era para sugestão. Se era para sugestão, acaba ali também. Ninguém fala mais nada, nem o presidente, nem o outro presidente. Então, acabou, como disse muito bem o Mourão, né? Mas não, para os dois lados não acabou, né? E o próprio tribunal está falando bastante que ninguém vai impedir. Aí, numa reunião recente com os poderes parlamentares, o presidente do Senado falou assim: vocês não estarão sozinhos, tudo muito, aquelas bravatas, muito até sensacionalistas, né? Ninguém pensou nisso antes. Ninguém vai ficar sozinho. Eu acho que quem está sozinho é o presidente até. Mas é isso, há um conflito de interesse, mas cujo risco, quando você tem um conflito de interesse, você tem que avaliar o risco de exercício desse conflito, o risco do conflito se transformar em perda, né? Eu não sei se tem, porque você vê o próprio, olha como é que são as coisas, Fábio. O próprio Tribunal Superior Eleitoral, ao chamar as Forças Armadas para auxiliar, o que mesmo eles já entenderam então que não tem conflito, chamaram as Forças Armadas e não o seu chefe, o presidente. Não se dirigiram ao presidente, e sim às Forças Armadas. Esse foi um sinal muito estranho, né, para ficar só por aqui. Então, é isso. Eu acho que essa hierarquia toda está bastante alterada, né? A própria hierarquia dos três poderes entre si está alterada. E um exemplo desse que eu coloquei é esse. Ao se chamar uma solicitação de avaliação dos crânios que existem lá por causa do ITA e das Forças Armadas, não se dirigiram ao presidente, e sim às próprias Forças Armadas. Eu lembro aqui, eu recordo, né, essa questão em relação ao Executivo e as duas casquinhas que você muito bem colocou, mas quando teve aquele evento envolvendo o Pazuello, e ele provavelmente seria punido por ter transgredido ao Código de Ética Militar, a defesa foi, mas o Código também prevê que o militar pode participar de um evento político se autorizado por seu superior. E a defesa foi exatamente essa. Se quem o convidou foi o presidente, ele é o superior, porque ordena as Forças Armadas. Então, naquele momento ali, aí até porque ele, por ser um ex-militar, um militar da reserva, ele, a todo tempo, sempre faz referência à caserna. Então, a sua ligação
com as Forças Armadas, ela supera os presidentes anteriores. E um outro ponto que me chama a atenção, eu acho o seguinte, as Forças Armadas serem convidadas para participar e dar opiniões, eu não vejo problema nenhum nisso. Na medida em que as opiniões não tenham que ser obrigatoriamente acatadas, senão seriam ordens. Mas por que as Forças Armadas e não as Forças Armadas participando de um comitê interdisciplinar com faculdades, com pesquisadores ligados aos vários segmentos de logística, TI, que atuam na eleição? Acho que também houve um certo erro por parte do próprio TSE, na figura do ministro Barroso, que você fez referência agora à erosão democrática que ele citou em sua palestra. Então, ao convidar de forma exclusiva ou segmentada as Forças Armadas, talvez tenha sido o próprio início do caos. E, para finalizar, eu acho que o presidente da República, ele a todo momento avoca uma frase que eu acho perfeita, é de uma simplicidade genial: jogar nas 4 linhas da Constituição. Acho que isso é a regra, é o mínimo do jogo. É jogar nas 4 linhas aquilo que está dentro do cenário. Ora, o cenário é o poder legislativo votou por esse modelo de eleição. Acabou a discussão. É isso. Vamos discutir isso para a próxima eleição. Agora, eu não vou aceitar o resultado se não for ético. Isso é que eu acho que é complicado. Isso é que é a erosão democrática, reside nesse ponto, em falar que aceita a Constituição, mas naquilo que a Constituição lhe favorece. Naquilo que não é bom, isso não é democrático, isso não é transparente. Ora, vamos aceitar as 4 linhas. Não é por aí, Câmara? É por aí. Existe incoerência dos dois lados, né? Eu acho até que a lógica racional, né, e pragmatismo, e aquele cartesianismo judaico-cristão, de onde derivamos, né, dos nossos ancestrais, ocidental, se a gente pode tentar fazer um corte ali, que é difícil de fazer, né? Ocidentais, judaico-cristãos, e sendo que Israel é o Oriente Médio, né? Não é tão ocidental assim, então você vê que tem algumas imperfeições, mas em conceito e não em geografia, essa lógica que dominou a todos nós até então, ela acabou. As pessoas defendem coisas. Outro dia eu vi alguém falando que eu preferia... não, era uma manifestante americana com cartaz em inglês. Eu preferia que minha mãe tivesse me abortado, a pretexto do aborto, né? Era um debate, aquela passeata ali era pró-aborto. Mas olha até onde chega isso, né? Isso é um suicídio, digamos, tardio e impossível, porque a moça já nasceu. Aí vem outros e falam, olha, é importante entender que todos vocês que estão reclamando aí, pedindo o aborto, vocês só estão aí porque suas mães não decidiram abortá-los. Para onde vai a discussão? Ela passa a ser irônica, quando, na verdade, estamos falando de pessoas que vão morrer, ou pessoas em formação que vão morrer, né? Então, essa lógica acabou, né? Pelo menos temporariamente, torço, né? Então, a gente está dentro de um mundo bizarro, mas o bizarro não, a palavra de gíria, né? Bizarro na sua acepção original, um mundo estranho, que é esse, que se discute dessa maneira tudo, né? É evidente que os dois lados, tem um lado que é mais reativo e outro que é mais indutivo, né? O que iniciou, não vou entrar em detalhes aqui, mas os dois lados acabam, ou na origem ou em decorrência, cometendo práticas de falta de lógica, né? Isso é muito preocupante porque se defende tudo. Quando a própria pessoa diz que está viva porque a mãe não abortou, que preferia que a mãe tivesse abortado, só para defender, evidente que ela não quer isso. Ela quer apenas uma frase de efeito para defender uma causa. Olha para onde estamos indo, né? Isso é muito preocupante. Perfeito. Eu estou sendo alertado pela produção que nosso tempo já está no final. Então, quero agradecer a você que nos acompanha, que participa. Quero convidar a se inscrever no canal, a deixar seu comentário. Isso é extremamente valioso para nós. Agradecer a participação de Câmara, está sempre conosco aqui, com as suas ideias, né? Muito autêntico, muito verdadeiro. Isso é que nós sempre pregamos aqui. É a discussão muito franca de todos os temas que são tratados. Muito obrigado, Câmara. Eu que agradeço, Fábio.
um bate-papo muito fluido, né? Muito leve, apesar dos temas, e muito sério e centrado, né? Não há nenhum exagero aqui, a gente está basicamente repercutindo o que está acontecendo. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade e saudar todos que nos estão vendo, que tenham um ótimo dia, que tenham muito apreço ao verem o nosso trabalho. Obrigado. A todos vocês, um forte abraço. Até a próxima.